that is kicking. E aí pessoal, beleza? Aqui é o John do Megamed e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre dores de cabeça ou cefaleia. Existe uma estimativa que aproximadamente 90% das pessoas terão um episódio de dores de cabeça ao longo de suas vidas, pelo menos um episódio de dores de cabeça ao longo das suas vidas. Então, por isso vale muito a pena você, tanto estudante de medicina quanto a pessoa mesmo, que busca saber um pouco mais sobre dores de cabeça, assistir esse vídeo para ter um pouco mais de ideia sobre o que é dor de cabeça, sobre quais tipos de dores de cabeça existem. Existem vários tipos de dores de cabeça, várias subdivisões de cefaleias, e hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre essas divisões, esses tipos de dores de cabeça. Primeiro eu vou sair um pouco do quadro para vocês conseguirem tirar um print. E agora, pessoal, continuando, eu vou falar para vocês a diferença entre cefaleia primária e cefaleia secundária. A cefaleia primária, ela se dá quando ela é existente por si só, ou seja, ela é a moléstia. Ela não é sintoma de nenhuma outra moléstia, ela existe por si só. Enquanto a cefaleia secundária, ela é sintoma de outra alteração, como por exemplo, uma pessoa bate a cabeça, fica com dor de cabeça. Essa é uma cefaleia secundária, pois é resultado de uma outra alteração. Uma pessoa exagerou em um remédio, teve cefaleia, é uma cefaleia secundária. Toda situação que leva a uma dor de cabeça, essa dor de cabeça é uma dor de cabeça secundária. A dor de cabeça primária, ela geralmente é crônica, enquanto a dor de cabeça secundária ela é aguda e gera mais preocupação, pois as dores de cabeça secundárias podem estar indicando alguma alteração no sistema nervoso central, alguma situação emergencial, como por exemplo um trauma craniano grave. Hoje, pessoal, vamos falar um pouco da dor de cabeça primária e quais subtipos existem. Na verdade, existem vários subtipos de dor de cabeça primária e hoje eu vou trazer para vocês quais são os principais. Como, por exemplo, falar um pouco da enxaqueca, da cefaleia tensional e da cefaleia em salvas. Então, para começar, vamos falar um pouco da enxaqueca. A enxaqueca ela se divide principalmente em enxaqueca sem aura e enxaqueca com aura. Na enxaqueca sem aura, você tem duração de 4 a 72 horas. As características seriam uma localização unilateral, na maior parte das vezes, isso em adultos, porque em crianças e adolescentes, geralmente a dor ela é bilateral. A dor ela é sempre pulsátil, ou seja, aquela sensação de pulsatilidade na dor. A dor ela é uma dor de moderada a grave intensidade e se agrava com a atividade física. Não precisa nem ser uma atividade física muito intensa. Até atividades físicas cotidianas, como por exemplo caminhar ou subir uma escada, já geram um agravamento da dor quando ela é enxaqueca. Pode estar associado a náuseas e vômitos, a fotofobia e a fonofobia. Fotofobia seria a sensibilidade excessiva à luz, enquanto a fonofobia seria uma sensibilidade excessiva ao som. E que seria uma enxaqueca com aura? Uma enxaqueca com aura, pessoal, ela tem basicamente a mesma duração, as mesmas características, aqui unilateral, pulsátil, moderada grave, agravamento por atividade física, náusea, vômito, fotofobia e fonofobia. Porém, a diferença é que antes da dor começar, você tem os sintomas de aura. O que é aura? A aura é um conjunto de sintomas neurológicos. Aí você tem a aura visual, a aura verbal, auras táteis. A principal é a aura visual. Na aura visual, a pessoa ela começa a ver alguns pontos brilhantes, ela começa a ver um nevoeiro assim na visão, como por exemplo acontece quando você está na estrada, o asfalto está muito quente e você começa a ver algumas figuras assim, meio em zigue-zague. Mais ou menos aquilo que a pessoa ela sente na aura visual antes de começar a dor da enxaqueca. E a aura visual é mais comum, acontecendo praticamente 90% dos casos. E é importante dizer que cada aura visual, aura verbal, dura em média de 5 a 60 minutos. E agora, para continuar, vamos falar um pouco da cefaleia do tipo tensão. A cefaleia do tipo tensão ela tem como características a localização bilateral, em maior parte das vezes, então é o contrário
na enxaqueca. Ela é impressão em aperto, já não é pulsátil, como a enxaqueca, ela é impressão em aperto, uma dor em pressão. Ela tem uma dor leve ou moderada e ela não é agravada por atividade física. Então, na cefaleia de tipo tensional, você pode fazer atividade física que você não vai ter uma dor com maior intensidade. Você tem a ausência de náuseas ou vômitos. E você tem associação com fonofobia ou fotofobia. Um dos dois, ou fonofobia ou fotofobia. E pessoal, a cefaleia tipo tensão, ela se subdivide de acordo com a duração ao longo do ano. Então, por exemplo, a cefaleia tipo tensão episódica pouco frequente, ela tem uma incidência na pessoa ao longo do ano de menos de 12 dias por ano. Enquanto a cefaleia tipo tensão episódica frequente tem uma duração de 12 dias a 180 dias por ano. Enquanto a cefaleia tipo tensão crônica, aí ela se estende a mais de 180 dias por ano, tendo uma característica de ser contínua. E agora, pessoal, para finalizar, eu vou falar um pouco da cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas ela é uma dor forte, sempre unilateral, ela é sempre... A enxaqueca ela é unilateral por via de regra, mas existe enxaqueca bilateral. Porém, a cefaleia em salvas ela é sempre unilateral. Ela tem uma dor orbitária, ou seja, nessa região aqui dos olhos, dor supraorbitária e uma dor temporal, nessa região aqui da cabeça. A dor está associada com o lacrimejo, então os olhos começam a lacrimejar, rinorreia, o nariz começa a escorrer, e você tem um edema de pálpebra. Pode ter um edema de pálpebra, pálpebras inchadas no paciente. A duração dela é de 15 minutos a 3 horas, e a frequência ela pode variar bastante. Ela pode acontecer uma vez a cada 2 dias ou pode acontecer 8 vezes em um mesmo dia. E essas crises elas se intercalam em períodos. No período de crise tem o nome de salva. Então, a salva do nome da cefaleia em salvas se refere aos períodos de crise. Período de salva é o período de crise, enquanto o período que a pessoa está sem dor é o período de remissão. O período de salvas pode durar de dias a meses, enquanto o período de remissão pode durar de meses a anos. Então foi isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre dores de cabeça. Qualquer dúvida, podem estar deixando nos comentários ou nos enviem um e-mail. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. É isso aí, valeu e até mais.